Os gestores da empresa Lefere Associados Limitada deliberaram no dia 30 de janeiro de 2024 que fosse constituído um fundo fixo de 20 mil meticais. Então, entendendo primeiro esta parte, houve provavelmente uma reunião em assembleia, onde os órgãos de gestão acabaram deliberando no dia 30 de janeiro de 2024 que fosse constituído um fundo fixo de caixa. E um fundo fixo de caixa normalmente é constituído para que a empresa tenha valores em numerário, em espécie, ou seja, em mão, posso assim dizer em termos mais simples, para utilizar naquelas que são as despesas miúdas, ou seja, despesas pequenas do dia a dia. Então, constitui-se um fundo fixo de caixa e chama-se fixo porque mensalmente, semanalmente, trimestralmente, de acordo com aquela que é a política da entidade, vai-se fazendo uma reposição para que o valor volte à estaca inicial. Com isto, o que eu quero dizer é que se aqui os órgãos de gestão deliberaram um fundo fixo de 20 mil meticais, então significa que se agora é janeiro, temos um fundo fixo de 20 mil meticais, então vão ocorrer gastos no mês de fevereiro, dos quais no fim de fevereiro, provavelmente no dia 30, dependendo do dia em que a entidade designou para ser o dia em que deve se repor um fundo fixo de caixa, mas aqui podemos utilizar como exemplo o dia 30 de janeiro. Então, ao chegar o dia 30 de janeiro, a entidade o que vai fazer? Vai fazer uma reconciliação daqueles que foram os gastos utilizados por via de caixa, que é para se oferir do valor de 20 mil meticais, quanto é que nós gastamos utilizando mesmo esse fundo fixo de caixa e quanto é que nós temos agora e quanto é que nós temos de repor para voltar os 20 mil meticais, porque sempre no dia 30 de cada mês, aqui já vou dizendo que a política é de reposição do fundo fixo mensalmente, então a cada dia 30 de cada mês vai-se repor o valor de 20 mil meticais, mas repor o valor de 20 mil meticais não significa que de janeiro até fevereiro, por exemplo, eu gastei 7 mil meticais, então tinha 20 mil, agora fiquei com 13 mil. Não significa que eu vou pegar mais 20 mil e vou pôr e vou ficar com 33 mil meticais em caixa. Não, significa que simplesmente nós queremos repor até o ponto em que voltamos a ter, no dia 30 de cada mês, 20 mil meticais na nossa conta caixa e no nosso caixa. E este caixa não significa necessariamente caixa de uma loja, de um supermercado, né? Mas em termos contabilísticos significa que pode ser um dinheiro que até esteja num cofre. Pode ser um dinheiro que esteja num cofre da entidade em que um gestor ou a tesoureira tem lá as chaves e ela é que vai manuseando, movimentando, tirando dinheiro, colocando dinheiro lá. E continuando aqui com o nosso exercício, diz que no dia seguinte, ou seja, no dia 31 de janeiro, foi emitido um cheque na importância acima mencionada. Qual é a importância? É esta, 20 mil meticais. Emitiu-se um cheque, ou seja, a empresa emitiu um cheque nessa importância, no valor de 20 mil meticais, sobre o Banco Ferreirinha, à ordem da gestora do Peticash. Então, quer dizer que a gestão decidiu que tem que ser um fundo fixo de 20 mil meticais e no dia seguinte a gestão emitiu um cheque no valor de 20 mil meticais à ordem da gestora, ou seja, no nome da gestora do Peticash. O que é o Peticash? É o dinheiro mesmo em termos físicos palpáveis, ou seja, numerário, em espécie. Esse é o nosso Peticash. E aqui já temos aqui o nosso diário, que eu fui colocando aqui para nós não levarmos muito tempo ainda a pôr os códigos das contas, o nome das contas e a descrição daquilo que foi feito. Bom, primeiro nós queremos ter um fundo fixo de 20 mil meticais. E nós sabemos que os ativos debitam pelos seus aumentos, então o que significa que se numa conta de um ativo, com uma conta de caixa, vai acontecer algum aumento, então nós temos que debitar. Então, vamos debitar 20 mil meticais. Lembrando que já existe um vídeo aqui no canal a explicar sobre débitos, créditos, contas do ativo, passivo, capital próprio, entre outras contas das demonstrações financeiras. Eu aqui de vez em quando só faço uma ressalva, um acréscimo, que é para aquilo que seja novo no canal possa compreender.
mas recomendo muito que vejam um vídeo aula sobre ativos, passivos, capital próprio e demais contas, créditos e débitos que temos aqui no nosso canal. Então, pela constituição do fundo fixo de caixa, eu poderia simplesmente pôr logo a conta 112, que é uma subconta que foi criada com o nome do fundo fixo, porque no código de contas nós só temos a 11, que é o caixa. Mas depois disso, em bom rigor em contabilidade, nós vamos criando subcontas. Então, nesta subconta, nós vamos criar uma 111, pode ser assim, né? E escrevemos lá o fundo fixo, mas cá a entidade decidiu que a 1.1.2 é fundo fixo de caixa. Então, nós colocamos sempre na última subconta, nesse caso que é 112. Como puderam ver, eu antes estava a colocar aqui em cima, mas vamos colocar aqui mesmo. E o valor da constituição são 20.000 meticais. Então temos aqui 20.000 meticais. E lembrem-se que emitiu-se um cheque nessa importância de 20.000 meticais à ordem da gestora. Ou seja, vai-se tirar o dinheiro que nós temos na nossa conta bancária, nesse valor de 20.000 meticais, para nós colocarmos no saldo de caixa ou na conta caixa. Então, levantamos dinheiro no banco e, como eu disse que as contas do ativo debitam pelos seus aumentos, logo elas creditam pelas suas diminuições. Então temos aqui uma conta do ativo, que é a conta de depósito à ordem, mais especificamente o Banco Ferreirinha. Então vamos lá ao Banco Ferreirinha e tiramos 20.000 meticais. Saem 20.000 meticais daqui e entram 20.000 meticais no caixa. Ou seja, levantamos dinheiro lá e vamos colocar no cofre ou no caixa, mesmo se a empresa tiver um caixa. E depois temos sempre que colocar uma descrição que seja perceptível pela constituição do fundo fixo de caixa. Constituímos já aqui o nosso fundo fixo de caixa no valor de 20.000 meticais. Esta é uma daquelas videoaulas básicas, mas que é boa porque acaba relembrando-nos conceitos estudados logo no início ou no nosso primeiro ano de universidade ou de instituto, para quem fez instituto. Depois disto, temos ainda mais aqui a continuação do exercício, que diz que a empresa Laffery Associados Limitada, no mês de fevereiro, teve os seguintes encargos para os quais fez uso do fundo fixo. Quais foram os encargos? Tivemos refeições de colaboradores, no mês de fevereiro, tivemos aquisição de materiais de escritório, tivemos gastos com comunicação. E aqui estão os respectivos valores. E o total destes gastos foi de 9.990 meticais. Como fazer esse lançamento? O exercício já nos diz que, para estes encargos em específico, fez-se o uso do fundo fixo, ou seja, fez-se o uso desses 20.000 meticais, porque a entidade entendeu que foram despesas do dia a dia e que estavam abaixo de um determinado limite diário, e então utilizaram um fundo fixo de caixa. Mas poderia acontecer do exercício não dizer que fez uso do fundo fixo e que fez uso da sua conta à ordem, então íamos utilizar a conta de bancos, mas aqui o exercício deixa claro que fez o uso do fundo fixo de caixa. Temos refeições dos colaboradores, onde a entidade classifica na conta 629, que é de outros gastos com pessoal, especificamente as refeições de colaboradores. Vamos puxar o valor que nós temos aqui, 7.000. Vamos puxar o valor da aquisição de material de escritório, que é 2.000. E vamos puxar também os gastos com comunicação no valor de 990 meticais. Então, do caixa, como fez o uso do saldo de caixa, fundo fixo, retiramos os encargos, ou seja, o valor dos encargos, que são de 9.990 meticais. Posto isso, lembram-se que no início do vídeo eu falei que depois de um tempo a entidade, ou seja, no final de cada mês, a entidade faz a reconciliação daqueles que são os gastos utilizados através do fundo fixo de caixa, que é para se apurar qual é o valor que saiu do caixa e qual é o valor que tem que se utilizar para se repor o fundo fixo de caixa para voltarmos a ter os 20.000 meticais. E aqui diz que no fim do mês
a empresa fez a reposição do fundo fixo de caixa consoante as despesas das quais esta incorreu fazendo uso do mesmo, ou seja, fazendo uso do fundo fixo de caixa. O fundo fixo inicial em janeiro, a 30 de janeiro, era de 20 mil meticais. As despesas do mês de fevereiro foram de 9.990 meticais, como nós conseguimos ver aqui, e o fundo fixo final é de 10 mil meticais. Como chegar a esse fundo fixo final? Simplesmente é o fundo fixo inicial do mês anterior, nesse caso, menos as despesas que ocorreram, e temos ali o que é que nós temos agora como valor do fundo fixo. Então, nós temos agora 10.010 meticais, quando nós temos de ter sempre no dia 30 de cada mês como política da empresa, lembrando que esta é a política que eu estabeleci para esse exercício. Podem existir empresas que é dia 20, podem existir empresas que é semanalmente, trimestralmente. Então esta é a política que eu estabeleci para esse exercício. No dia 30 de cada mês nós fazemos reposição do fundo fixo de caixa. Então nós agora temos 10.010 meticais, temos que repor o valor para que consigamos ter novamente 20 mil meticais, que é a política da empresa. O lançamento, basicamente, não vai se diferir deste primeiro lançamento. Não vai se diferir deste primeiro lançamento, só que agora, em vez de constituição do fundo fixo de caixa, nós estamos a fazer a reposição do fundo fixo de caixa. Nós já sabemos que tivemos como gastos no mês de fevereiro 9.990 meticais e nós queremos repor exatamente esse valor para podermos ter os 20 mil meticais. Então, o que é que nós vamos? Vamos ao banco e do banco tiramos da nossa conta bancária este valor para agora irmos colocar no caixa da empresa. Colocamos lá e agora o nosso caixa já vai ter o fundo de 20 mil meticais. Isto no dia 30 de fevereiro, somando isto que era o fundo fixo final, mais o que nós fomos tirar do banco para colocar no caixa, voltamos a ter 20 mil meticais. Espero que tenham gostado desta videoaula, uma videoaula básica, mas que eu acho que é muito interessante. Um forte abraço, Lafer, Contabilidade e Finanças. E antes de terminar o vídeo, apesar de que eu já acabei terminando com um abraço que eu dei a todos, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários quais são os vídeos ou quais são os temas relacionados à contabilidade que vocês gostariam de ver aqui no canal. Aquilo que vocês acham que é crítico e que é uma videoaula que pode ser rápida, uma videoaula de 5 a 10 minutos que nós conseguimos fazer rapidamente. Porque muitas das vezes nós demoramos a lançar os vídeos por causa da ocupação que nós temos. Mas espero muito que tenham gostado dessa videoaula e abraço. Lafer, Contabilidade e Finanças.